Família Tricolor, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma situação que me deixa muito preocupado, que são as opiniões diversas sobre a escalação da equipe. Eu fico torcendo sempre para o Zubeldia seguir a convicção dele. Se ele errar, faz parte do processo. Não existe treinador que acerte sempre. Acontece. Mas se ele perder a mão, se ele perder a convicção, perder a credibilidade, perder a vontade de ter poder sobre esse processo, que cabe única e exclusivamente a ele, cara, a gente vira um barco sem rumo. Vira um barco sem timoneiro. E eu não gostaria de passar por isso. Entendeu? E às vezes eu acho que tem muita gente que fala abobrinha e que acaba influenciando o Zubeldia. Então, vamos bater um papo sobre possíveis escalações? Já deixo claro, não sou senhor da verdade, vou apenas trazer o meu jeito de ver as coisas. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, ok? Vem comigo que depois da vinheta eu conto tudo, vem comigo. Diga lá, mano, véi! Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença. É sempre muito bom tê-los por aqui, família. Já deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Aquele comentário inteligente que só você sabe fazer. Valeu? Família, vamos lá. Isso é uma situação que me pega muito. Porque eu fico preocupado. Porque às vezes eu vejo o Zubeldia tirar cada coelho da cartola. Que Deus me livre. Que Deus me livre. E quando você vai analisar com calma, você vê que aquele erro que ele cometeu foi divulgado amplamente antes do jogo por jornalistas que pouco ou nada entendem de futebol, podem ter até boa vontade, mas por qualquer motivo que não seja o bem do Fluminense, optou por aquele determinado atleta, colocar num determinado momento, coisas do tipo. Ok? Quer ver só um exemplo? Vou trazer para vocês agora. Esse papo de Hulk. Hulk não vem, Hulk vem, tá fechado, não tá, fecha hoje, fecha amanhã, fecha ontem. Galera, eu só vou falar de Hulk aqui agora quando ele fechar. Por quê? Lembram da última janela? Todo dia Hulk, overdose de Hulk. Tava quase montando aqui um QG dos Vingadores. Pô, meu irmão, não dá, não dá. Ok? Agora realmente parece próximo. Deixa ser anunciado. Depois que é anunciado, a gente volta a falar do Hulk normalmente. Mas eu vou abrir um parênteses só para passar para vocês como é que já estão passando a futura escalação depois da Copa, caso o Hulk chegue. E depois eu vou trazer a minha avaliação, ok? Eu já ouvi dizer que o ataque do Fluminense vai ser Savarino de um lado, Hulk do outro e John Kennedy na frente, ou Castilho na frente. Eu não concordo com isso. Eu vejo o futebol de uma forma diferente. E novamente, família, não estou aqui para falar para você que eu estou certo ou se eu estou errado. Eu sempre procuro trazer para vocês uma visão racional das coisas. Por quê? Porque é preciso. Quem faz uma visão apaixonada, sem racionalidade, amanhã ou depois dá errado, ele não vai levantar a mão e falar que ele errou. Vai querer botar a culpa no jogador, no treinador, no roupeiro, no massagista, no médico, menos ele. E eu acho que está aqui, do lado de cá, atrás do microfone, é um local de muita responsabilidade. Eu tenho que ter respeito por vocês. Eu tenho que diferenciar aqui o analista, o comentarista, do torcedor. Ok? Então vamos lá, galera. Dito isso, eu
não me preocupo muito com o time depois da Copa. Me preocupo com o time agora. Porque depois da Copa, se todos os jogadores estiverem à disposição, se o Hulk, um exemplo, tiver concretizado lá a contratação do Hulk, se o Hulk realmente estiver no Fluminense, irmão, eu acho que nós temos, o Zubeldia tem que ter a serenidade de fazer a leitura correta de cada jogo. Porque antigamente a gente botava um time base e esse time base era utilizado praticamente durante toda a temporada com poucas variações. Hoje, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque antigamente era só brasileiro e estadual. Hoje você tem brasileiro, estadual, Copa do Brasil, Libertadores e tem um monte de competição. O jogador não é homem de ferro. Ele não vai aguentar a temporada toda. Então, na minha forma de pensar, todos os jogadores do elenco têm que ser preparados para precisar estar em campo. Inclusive com ritmo de jogo. Ah, mas ritmo de jogo, você pensa que o reserva tem que ser titular? Não é questão de ser titular. É a questão que ele seja utilizado. Porque mesmo que ele seja utilizado uma vez ao mês, ele já vai ter mais ritmo de jogo do que se ficasse na surdina lá, sem nem ser relacionado. Ele faz parte do espectro do jogo. Ele faz parte da competição. E isso é muito importante. Ele está vivendo a competição, está no dia a dia, está interagindo com os atletas, está vendo a comissão técnica trabalhar no dia de jogo, não é só dia de treino. Ele está ali na ânsia de pintar uma oportunidade para ele mostrar serviço. Então isso faz diferença ao final da temporada. Ok? Vou trazer para vocês aqui a escalação completa que eu ouvi ontem. Alguns amigos que falam de Fluminense, eles estavam dando essa escalação aí, ó. Fábio, Guga, James, Freitas e Arana. Uns botavam Freitas, outros Milan, por aí vai. O meio campo eles botavam Martinelli, Hércules e Acosta. À frente, Hulk, Castilho e Savarino. Castilho ou John Kennedy, também lá na frente variou. Ok? E eu não vejo dessa forma. Eu particularmente não vejo dessa forma. Porque você não sabe quem você vai ter à disposição após a Copa. Você criar polêmica com isso agora, você fazer, como é que eu vou dizer, exposição sobre isso, tentar fazer uma conjuntura sobre isso, principalmente num tempo que está tão longe, você acaba tirando o foco do momento. E eu prefiro manter o foco aqui. Tem muita gente que viaja na maionese da novidade. Não, eu quero não, o Ganso, ó, nós não estamos nem na metade do ano, não, ó, o Ganso e o Cano já tem que se aposentar no final do ano, já tem que acabar a carreira, não dá mais, ó, isso é... Irmão, nós não estamos nem na metade do ano, os caras são ídolos do clube, dá para ter respeito pelos caras. Ninguém pode falar pro outro quando o outro tem que se aposentar, não existe isso. Podemos fazer um debate sério, um comentário sério, sem tirar a dignidade de ninguém. Eu penso dessa forma. E o vídeo que eu vou trazer mais tarde é sobre isso, ok? Já deixo o spoiler aqui, que mais tarde vai ter outro vídeo sobre isso. Mas deixa esse assunto para mais tarde. Valeu? Mas voltando ao nosso assunto de escalação, o que eu quero pregar para vocês? Irmão, eu acho que é sempre muito bom se fazer a leitura do adversário. Por quê? Porque em qualquer momento da temporada, e sempre num espaço muito curto, tu vai ter que usar outros jogadores. Tu não vai usar só uma equipe base. Não tem como. Então, eu parto do princípio de procurar
tentar buscar objetivamente a vitória sempre, analisando com cuidado o adversário. Ok? Vou trazer um exemplo para vocês. Se eu, Portelão, se eu fosse treinador do Fluminense, pelo que eu estudei na Chapecoense, isso aqui sou eu, tá? Porque no dia do jogo eu botei uma escalação mista do que eu achava que o Zubeldia poderia levar a campo. Agora, se eu tivesse a liberdade, o poder da caneta para escalar, eu escalaria essa equipe aí, ó. Fábio, Júlio Fidelis, James, Freitas e Arana. Bernal e Hércules, Ganso na meia esquerda, Riquelme de um lado, Soteldo do outro e John Kennedy na frente. Aí tu vai falar assim, pô, o cara é maluco, o Zubeldia jamais faria isso. Aí eu te pergunto, por que você acha que nós demoramos tanto para confirmar a vitória sobre a Chapecoense? Mas entendam vocês, eu não estou barrando com isso. O Canóbio, não estou barrando o Serna, não estou barrando o Savarino, não estou barrando ninguém. É apenas uma visão de jogo. Justifico para vocês. Júlio Fidelis é o lateral mais ofensivo que eu tenho do Fluminense. E é um garoto novo. A desenvoltura para apoiar e voltar para marcar é imensa. Nada contra Guga ou contra Samuel Xavier. É que esse jogo propriamente dito, eu já tinha noção que eles viriam em linha baixa. A minha intenção era botar ali um James e um Freitas, com o Bernal à frente deles, fazendo uma cobertura, liberando até mais o Hércules. Quase 3 zagueiros usando o Bernal de vez em quando. Ok? Liberando mais Júlio Fidelis e Arana como alas. Botando a nossa zaga no meio do campo. Porque eles não tinham jogadores velozes para puxar contra-ataque. Isso eu já tinha avisado antes. Eu até comentei que tem 2 jogadores que teriam boa velocidade, mas não são velocistas. São jogadores que têm mais explosão do que velocidade. Romário era um jogador que não tinha velocidade. No auge não tinha velocidade, mas ele tinha uma explosão fantástica. Por que explosão? Qual a diferença? Uma explosão é 2 metros. Você imprime uma velocidade muito rápida, mas depois de 2 metros já era. Agora a velocidade não é um filho do vento, que pega da zaga e vai até a linha de fundo do adversário sem perder a velocidade. Entenderam a diferença? E eles não tinham essa velocidade. Deixaria o Ganso para criar. Riquelme de um lado, Soteldo do outro. Hércules aparecendo, 2 laterais ofensivos aparecendo. Porra, que cardápio pro Ganso. Se você reparar o Savarino, quando ele joga de meia esquerda, eu particularmente não gosto. Por quê? Porque ele não tem costume de vir buscar a bola de costa para o adversário. Ele não tem aquele costume que o meia tem, de falar assim, daqui pro volante. Não, ele se esconde. Primeiro ele vai para a lateral, que é para fugir da marcação. E depois da lateral, que ele vê um espaço, é que ele tenta receber a bola. E eu acho isso errado. Porque nesse meio tempo, que ele foge do meio do campo, ele sai. Ele nega a opção ao volante. Então é onde o volante procura o jogador, não acha ninguém e acaba perdendo a bola. Ou então tem que rifar a bola. Por quê? O meu homem de criação não está ali. Ele fugiu para tentar achar um espaço. Quando ele tem que criar esse espaço. E é o que o Ganso faz. O Ganso faz isso muito bem. Às vezes você vê o Ganso recuando, é porque geralmente quem pega o Ganso ali é o volante. Quando o Ganso volta, se o volante vier atrás dele, vai deixar um buraco lá atrás. E é justamente aí que o Ganso consegue espaço, domina, vira de frente e bota a bola onde quer. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês não é de orelhada. Ok? Já tem que estar treinando. Ou vou treinar um time aqui assim, dessa forma. Durante o dia a dia, ele tem que buscar alguns momentos para fazer esse treinamento,
para poder bancar a variação. Não é uma coisa de orelhada. Vocês repararam que depois que o Soteldo entrou, que passou a partir para dentro dos laterais, como é que a Chapecoense ficou em desespero? Como é que nós crescemos no jogo? É desse jeito. Aí para você que pensa, pro Canóbio e o Serna vão ser banco, irmão, uma temporada igual a nossa, não tem como falar quem é titular, quem é banco. São muito poucos que podem ter essa certeza. São muito poucos. Fábio Freitas, que mais? Na minha concepção hoje, o Hércules, Bernal, ponto Martinelli, 100% é do Martinelli. Então eu acho que o Zubeldia tem que entender essas possíveis variações objetivas na escalação. Aí quando você vai pegar um time mais forte, um time que marca e ataca muito, aí tu não pode abrir mão do Canóbio. Por quê? Porque o Canóbio, além de chegar ofensivamente, eu sei que às vezes ele peca na parte ofensiva, mas na parte de reconstituição ele é um monstro. Ele é um monstro, ele não cansa, ele marca muito, é guerreiro. Aí tu vai barrar um Canóbio, botar um Hulk, para botar um Savarino que não volta. Inclusive o Savarino é um jogador que eu continuo preocupado. Com a bola no pé, sabe jogar. Mas sem a bola, ele perde muita intensidade. Eu vejo muita gente hoje querendo se livrar do Ganso, para que o Savarino ocupe essa vaga do Ganso. Ah, o Savarino tem mais mobilidade, mas não tem um terço do QI do Ganso. Falta muito pro Savarino beber na água do Ganso, irmão. O Ganso está com 36 anos. Mas quando a bola bate no pé, irmão, é outro papo. E tem mais. Pega para ver o campeonato europeu. Pega para analisar, por exemplo, um Atlético de Madrid. Repara o Griezmann jogando. Não tem a metade da genialidade do Ganso. Mas ele é muito bem utilizado pelo esquema tático do Simeone. E o jogador de criação, independente quem seja, tem que ser protegido para ter essa liberdade de jogar. Porque é ele que vai municiar os nossos homens de frente. Mas, vamos lá. Eu quero deixar essa picuinha na cabeça de vocês, galera. Eu tento ver a melhor forma possível de ajudar o clube. E eu gostaria de buscar em vocês esse apoio. Ok? Eu, como falei que escalaria o Júlio Fidelis contra a Chapecoense, no próximo jogo hoje, amanhã, né? No próximo jogo de amanhã contra o Bolívar, eu já não levo o Júlio Fidelis. Já colocaria Google Samuel Xavier. É um jogo mais pesado, é um jogo que requer experiência, inteligência. E é onde eu espero que o Zubeldia escale a equipe mais eficiente para buscar a vitória e valorizando virtudes e defeitos do adversário. Eu penso dessa forma. Você concorda comigo? Ou não? Deixa seu comentário que eu quero saber. Agora, você não vai ver aqui eu, independente de qualquer coisa, forçando barra para que jogador A ou B seja escalado. Você vai ver eu discordando de algumas coisas, mas no final a frase é uma só. A equipe que Zubeldia mandar a campo vai ter o meu apoio, eu vou torcer por eles. Ok? Família, muito obrigado pela atenção. E nunca se esqueça, tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor imensa. Até a próxima, a gente se vê por aí.